Bom, pessoal, agora nós vamos iniciar aqui uma breve explicação, pretendo ser breve, para que não fique o vídeo muito extenso, né? É importante que vocês tenham apenas uma noção desses conceitos, como a gente discutiu no vídeo passado, né? Na unidade 1. Nós percebemos que temos uma quantidade incontável, né? Infindável de informação na rede, na internet, e essa quantidade de informação, ela nos permite, né, trilhar os nossos próprios caminhos de pesquisa, né? Principalmente nós como professores, precisamos ter essa postura, né, essa atitude diante da informação, uma atitude crítica, uma atitude de pesquisador, né, de professor, que busca realmente trilhar os caminhos para compreender os fenômenos educacionais, ok? Então, por isso que esse vídeo tem a finalidade de apenas trazer, provocar algumas reflexões, trazer algumas discussões, mas vocês têm total autonomia, né, têm total possibilidade, né, e maturidade de buscarem se aprofundar nisso que a gente está discutindo aqui, ok? Então, achei importante trazer, como eu falei no vídeo passado, trazer algumas informações, um acréscimo, né? Um acréscimo de conceitos, de temáticas que estão emergindo da sociedade contemporânea. Então, por isso, sugiro que também busquem se aprofundar, né? Não se baseiem apenas nesse vídeo, né? Mas busquem ter essa atitude permanente, né? Essa atitude de busca permanente pela informação, pelo conhecimento. E nós temos aí, né, essa grande rede, né, global de informações. Okay? Então, como a gente discutiu na primeira unidade, né? Primeira unidade nós tratamos de dois tópicos, né? O papel das tecnologias na educação, ok? E tratamos da sociedade conectada. Na segunda unidade, nós vamos para o terceiro tópico, que será justamente os ambientes virtuais de aprendizagem, ok? Então, inclusive, esse tópico se refere à atividade 2, atividade avaliativa 2, que é o questionário que nós vamos disponibilizar sobre ambientes virtuais de aprendizagem. O que é que a gente vai tratar nessa temática de AVA, né? Justamente a sigla AVA significa Ambiente Virtual de Aprendizagem. Nós vamos trabalhar o conceito de cybercultura e cyberespaço, né? Nós vamos trabalhar ambiente virtual de aprendizagem, ferramentas síncronas e assíncronas e a emergência de novas práticas sociais, ok? Então, cybercultura, eu trouxe aqui um conceito da Margarita Gomes, né? Margarita Gomes, que escreveu um livro muito interessante chamado Educação em Rede, uma visão emancipadora, que é justamente pensar numa educação conectada, numa educação que busque também abranger esses espaços virtuais, né? Busque abranger essas novas ferramentas digitais, né? Mas ao mesmo tempo uma educação que busque uma emancipação, né? Que busque uma compreensão crítica, né, do sujeito nessa cybercultura, ok? Então, por isso que uma visão emancipadora, né? Não é uma visão que se restringe, né, ao mero uso, ao mero estar nessas redes, né? Ao mero você estar conectado nessas redes, mas que você também tenha essa visão crítica. Então, segundo a Margarita Gomes, ela diz que na atualidade a cultura é gerada pela onipresença da informação, pelos documentos interativos interconectados e pela telecomunicação, aqui no slide 3, ok? Pelas telecomunicações
recíprocas e assíncronas que se dão dentro do grupo e entre grupos. Ou seja, o que significa essa coisa de onipresença da informação? Significa que a informação está em todo lugar, né? Você pode acessar a informação pelo seu celular, você pode acessar a informação pelo computador, mesmo sem internet, né? Porque o computador também tem uma capacidade de armazenamento bastante significativa de informação, né? Você pode acessar na própria rede internet, então, por isso, a onipresença da informação, né? Para além da informação está contida no livro didático, ela também está contida nesses outros diversos espaços, né? Então, segundo a Margarita Gomes, a cybercultura é uma expressão que indica esse processo, com imensas repercussões na vida social, econômica e política, e que, ao transformar as condições de vida, também dá novo sentido à prática educativa. Então, aqui seria justamente, segundo a autora, né, o conceito de cybercultura, né? Uma cultura que nós estamos implicados, todos nós. Hoje é muito difícil a gente pensar em realizar qualquer atividade sem você estar imbricado, né? Sem você estar implicado em algum processo virtual. Se você se você tem uma conta no banco, por exemplo, você já está implicado nessa cybercultura, não é? Se você vai sacar um dinheiro, vai fazer alguma transação financeira, né, você também vai, de repente você vai usar um cartão de crédito, né, e tudo isso são características dos meios virtuais, né? Ok? São características dessa cybercultura. Que essa cybercultura, aqui no slide 4, como demonstra bem, né, ela ocorre nesse grande cyberespaço. O cyberespaço é justamente o novo meio de comunicações que surge da interconexão mundial dos computadores. O termo especifica não apenas a infraestrutura material da comunicação digital, mas também o universo oceânico de informações que esse universo abriga, né? Assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo. Ou seja, o cyberespaço não representa apenas a internet, né? A internet não é formada só de informação, né? Você não encontra só informação na internet. Você encontra também o quê? Pessoas. Ou seja, pessoas, informações, computadores, dispositivos móveis, todos esses elementos, né, compõem o cyberespaço, né, e produzem a cybercultura. Então, para a gente pensar bem que sem as pessoas que alimentam esse cyberespaço, com as informações que elas armazenam, que elas compartilham, né, nesses ambientes virtuais, sem essas pessoas não existiria cyberespaço, não se produziria essa cybercultura. Então as pessoas são fundamentais na manutenção dessa cybercultura e desse cyberespaço. E o que seria ambiente virtual de aprendizagem? Nós estamos num ambiente virtual de aprendizagem, que é o Moodle, não é? Então, temos aqui várias características, né? Várias características que podem compor uma disciplina que se desenvolve dentro de um ambiente virtual, como o nosso. Então, o que a gente pode realizar no nosso? Nós realizamos aqui no tema 1, no slide 5, né? Você está vendo aqui essa ilustração, e aqui tem tema 1, autoestudo, que é o que vocês fazem. Vocês estudam sozinhos, né? Vocês têm alguma orientação, vocês têm acesso a um conjunto de materiais didáticos, né? Um material para estudo, mas vocês, de certa forma, estão estudando sozinhos. Vocês têm que ler o material, vocês têm que realizar as discussões nos fóruns, então vocês têm que fazer pesquisas, como vocês fizeram uma pesquisa sobre escolas inovadoras para participação no fórum, naquele primeiro fórum.
Vocês também realizam exercícios de fixação, ou seja, vocês vão agora realizar um questionário, que é a atividade avaliativa 2, né? O questionário sobre ambientes virtuais de aprendizagem, que vai ser disponibilizado no Moodle, né? Na aula 6. Lá na aula 6 você vai ter acesso ao questionário. Então, de certa forma, é um questionário para vocês tentarem rever todo esse conteúdo que estamos debatendo agora nesse vídeo, ok? E assim, olha, esse ciclo vai se estabelecendo, o autoestudo, exercício de fixação, autoestudo novamente, né? Até vocês participarem também de fóruns de discussão, como vocês participaram, uma webconferência. Infelizmente não foi viável realizar uma webconferência, mas era um grande desejo meu. Espero que no futuro a gente consiga uma conexão melhor, né? Uma conexão mais veloz, para que a gente possa realizar a webconferência, ou seja, nós podemos conversar em simultâneo, né? Vocês podendo também participar dessa discussão. Infelizmente é um vídeo, apenas um vídeo, e vocês não têm grandes possibilidades de interação, mas é importante que a gente possa pensar em formas de estabelecer esse diálogo, né? Por isso que a gente chama assim, às vezes, educação em rede educativa dialógica, justamente porque o diálogo é o que enriquece, que promove maior processo, maior produção de conhecimento, ok? Então, webconferência seria uma ferramenta bastante interessante para estabelecermos essa interação, esse diálogo, mas infelizmente no momento não é possível por conta da conectividade, que não é muito favorável. E o que seriam comunidades virtuais de aprendizagem? No caderno 5, na página 3, vocês vão encontrar um conceito bastante interessante, bem objetivo, sobre o que seriam comunidades virtuais de aprendizagem. Então, segundo aqui no caderno 5 da página 3, aqui no slide 6 da apresentação, né, os ambientes virtuais de aprendizagem podem ser definidos, as comunidades virtuais, como um conjunto de pessoas com interesses comuns que se comunicam em tempos diferentes e não necessariamente estão presentes, mas podem estar separadas por regiões geográficas, né? Então, as comunidades virtuais é justamente essa separação, né, de regiões, de espaços físicos, de regiões geograficamente localizadas. Então, nós estamos aqui em Natal, né, eu estou aqui em Natal, vocês estão aí nos seus respectivos polos, né, cada um nos seus municípios. Então, nós estamos separados geograficamente, mas vocês estão podendo ter acesso a esse debate a partir desse ambiente virtual de aprendizagem, certo? Aqui no slide 7, algumas perguntas para ficar como reflexão, certo? O que seria essa diferença entre uma abordagem reativa e uma abordagem proativa num ambiente virtual de aprendizagem? Muito importante esse slide para provocar um pouco aqui a nossa discussão, ok? Isso por quê? Porque os ambientes virtuais de aprendizagem, eles podem, de certa forma, reproduzir as características do ensino tradicional que muitas vezes a gente encontra na modalidade presencial. Então, o simples fato de estarmos aqui num ambiente virtual de aprendizagem, no Moodle, não significa que a gente esteja construindo um processo de atividade mais proativo, né? Uma abordagem mais proativa, né? A gente pode estar simplesmente transferindo a informação para vocês, né? Trazendo a informação de uma maneira unilateral, né? Quando isso ocorre comumente também no ensino presencial. O professor chega na aula, transmite toda a informação, os alunos têm que armazenar aquela informação, muitas vezes
sem desenvolver, né, sem produzir nenhum significado, ou seja, ele apenas memoriza aquela informação e ele só, por isso que a abordagem reativa, né, precisa ser superada tanto no ensino presencial como no ensino à distância. Senão o ensino à distância vai estar simplesmente reproduzindo o modelo tradicional que em grande maioria é desenvolvido no ensino presencial. Então o que a gente tem que pensar aqui é justamente numa abordagem proativa, ou seja, nós temos que provocar vocês, os alunos, a tomarem a frente da construção da sua aprendizagem. Então propondo reflexões, desafios, problemáticas, justamente todos esses aspectos que provocam, né, que fazem com que você vá buscar se aprofundar, compreender aquelas situações problemas, e justamente tentar resolver, né, buscar alternativas para descobrir coisas novas e para produzir significado e conhecimento, ok? Então, por isso que a gente tem que fazer essas 3 perguntinhas principais aqui, olha. Como o aluno irá interagir com o AVA, né? Então, a gente tem que procurar fazer com que você não seja apenas passivo, né, no recebimento da informação, mas que você também interaja com o AVA, né? É possível haver mais de uma maneira de se interagir com um determinado AVA? Né? Claro que é possível, principalmente hoje que a gente conta com um número infindável de recursos, de ferramentas digitais. Nós temos fórum, chat, webconferência, wiki, podemos colocar textos, podemos colocar vídeos, animações, simulações, jogos, atividades, né? Então um campo de possibilidade que precisa ser explorado. A forma de interação com o AVA influencia no processo de aprendizagem? Claro que influencia. Se o AVA apenas põe lá o material didático, se o AVA não tenta provocar, né, o AVA, no sentido, as pessoas que estão construindo aquele ambiente. Lembra que a internet, o cyberespaço, ele não é apenas a informação, tem pessoas ali. Então as pessoas podem trazer propostas que provoquem, que promovam a interação do aluno e promovam, consequentemente, a aprendizagem. No slide 8, temos aqui os vários tipos de interatividade que o AVA, né, que o aluno pode encontrar, né, e pode vivenciar no ambiente virtual de aprendizagem, o AVA. Da mesma forma, muita atenção aqui nisso, vocês, enquanto futuros professores, licenciados, não é? Vocês podem também promover essa interatividade, explorando outros espaços para além da sala de aula, não se limitando ao espaço físico da sala de aula, mas também explorando os espaços virtuais. Então, que outros tipos de interatividade vocês podem provocar e quais as características desses tipos? Nós temos aqui objetos, né? O que seria esses objetos? Seria justamente objetos de aprendizagem que eles lhe dão uma resposta quando você clica neles, né? O clique, a gente costuma dizer que o clique, você poder clicar em alguma parte do material que vai provocar alguma ação, né, a partir desse clique, é o primeiro nível de interatividade num ambiente virtual de aprendizagem. Então, quando você clica num vídeo, por exemplo, que aparece um vídeo, uma animação, né, você está também provocando a interatividade. Então, a primeira resposta seria a resposta audiovisual a cliques, você clicar e aparecer como resposta um vídeo. Também tem um tipo de interatividade linear, que é aquela interatividade que você vai para frente, vai para trás, muda de página, né? Então você
também tem esse tipo de interatividade. Às vezes você pode voltar para a folha anterior ou para a página anterior. Você está no AVA e você pode ir para frente e ir para trás. Essa seria a linear. O suporte, o tipo de interatividade com suporte, vocês também têm essa ferramenta no Moodle, que é aquele suporte técnico que fica numa janelinha do lado direito do ambiente virtual, ou seja, vocês podem pedir uma ajuda, né, a esse suporte que pode lhe dar tutoriais, pode lhe dar orientações, auxílios, né, de como participar no fórum, em alguma outra ferramenta e recurso que você não esteja conseguindo estabelecer, né, realizar a atividade com êxito. Atualização, justamente as atualizações e os feedbacks individualizados. Quando você manda um e-mail para o professor, para o tutor, faz uma pergunta ou preenche um questionário e você recebe como feedback daquele questionário, daquela resposta, né, que você deu. Então, você também, o ambiente pode interagir com você lhe dando feedbacks, né? Construção seria justamente a manipulação de objetos. Então, de repente, se você puder fazer uma simulação, se o AVA te permite simular algumas situações, alguns conceitos, algumas fórmulas, isso é também bastante interessante para promover a interação. Tipo de interatividade refletida seria a resposta de outras pessoas. Então, de repente, você está participando de um fórum, então você coloca a sua resposta, né, no fórum, posta sua colocação, né, sua reflexão, e outra pessoa vem e lhe dá um feedback, lhe dá uma resposta a essa sua postagem. Isso seria uma interatividade, né, uma atividade de interação refletida. Simulação também muito semelhante a essa da construção, de você poder também simular situações, simular o comportamento de determinadas fórmulas, de determinados objetos. E os hiperlinks também, a navegação por hiperlinks. Então, você pode encontrar materiais que tenham diferentes hiperlinks que lhe levem para outros textos, outros materiais. Okay? No slide 9, aqui algumas aprendizagens que eu apresento só a título de informação, de vocês poderem se familiarizar com esses termos, seria a aprendizagem no contexto das TIC, caracterizadas por esses novos tipos de aprendizagem. Vocês devem ter ouvido falar bastante já nesse termo, e-learning, né? E-learning, né? Então, o e-learning significa em português justamente aprendizagem eletrônica, esse ezinho, né, do e-mail, ele significa electronic, né, que em português é eletrônico. Então seria aprendizagem eletrônica, e é o que vocês justamente estão participando aqui conosco. Vocês estão num ambiente virtual, né, num ambiente digital, de suporte digital, ou seja, vocês estão participando desse processo de e-learning, aprendizagem eletrônica. O que seria m-learning? M-learning seria mobile learning, esse Mzinho aqui no slide 9, é justamente do mobile, que significa móvel. Então seria aprendizagem móvel, uma referência à aprendizagem que ocorre nos ambientes, nos dispositivos móveis. Vocês podem acessar, por exemplo, o Moodle pelo celular, né? Podem acessar o SIGA, podem acessar outras plataformas de aprendizagem através dos dispositivos móveis, porque essas plataformas elas são desenvolvidas para também poderem serem acessadas a partir desses dispositivos móveis. E você tem o Blended Learning. Blended Learning seria, que é o B-Learning, né? B-Learning, seria a aprendizagem híbrida, justamente o ensino híbrido ou a educação híbrida. Mas como assim híbrida? Misturada, porque aí você mistura espaços e tempos diversos, espaços síncronos e assíncronos e tempos físicos e virtuais. Ou seja, você pode
tá aprendendo na sala de aula, pode estar aprendendo acessando um celular, pode estar aprendendo numa plataforma virtual de aprendizagem, pode estar aprendendo lendo um livro, jogando um jogo educativo, realizando uma experiência de prática imersiva. Então, você pode aprender de diferentes formas, com diferentes recursos, né? E a educação híbrida, gente, ou ensino híbrido, que é muito conhecido também por isso, que é aqui no slide 10, justamente é um exemplo, né, do que se está buscando bastante hoje, é a gente diversificar nesses espaços e tempos de aprendizagem, os recursos digitais, diversificar, né? E esse ensino híbrido, ele é denominado como uma metodologia ativa. Ou seja, o que seriam metodologias ativas? Porque esse nome ativa? Esse nome ativa se refere justamente a colocar o aluno como protagonista da sua aprendizagem. Então, metodologia ativa tem relação com aprendizagem ativa, ou seja, o aluno tem uma prática ativa, né, desenvolve uma ação ativa com relação ao seu processo de aprendizagem. Aí eu deixo aqui no slide 11 uma pergunta, uma reflexão, na verdade, se você acha que o professor é substituível pelo computador. Eu até faço muito uma brincadeira que eu digo assim, se você acha que é substituível pelo computador, então porque você é. Porque se você acha que você faz a mesma coisa que um computador faz, então você pode ser substituído pelo computador. Agora, se você, em vez de ser aquele mero transmissor de informação, porque isso o computador já faz, entende? Se você, ao invés disso, você é um mediador, um provocador, né, da informação, então você nunca será substituído, o professor nunca será substituído pelo computador, justamente porque o computador não consegue, né, não tem essa coisa da comunicação humana, da crítica. O computador não faz críticas, o computador não reflete, o computador não questiona, o computador apenas ele obedece a comandos, ok? Então, justamente por isso, é improvável que o professor venha a ser substituído pelo computador. Então, o que o professor precisa justamente fazer, que é um processo que o computador não consegue fazer, é ver quais são as necessidades específicas de cada aluno, né? Quais são os jeitos, os ritmos, as facilidades que um aluno, que o outro tem para aprender. É o professor que vai fazer essa avaliação, é o professor que vai adequar, né, os métodos, as avaliações, as atividades para cada perfil de aluno, para ele não fazer como está aqui no slide 12, né, nessa chargezinha aqui. O professor fala assim, para uma seleção justa, todos terão que fazer a mesma prova. Qual é a prova? Por favor, subam na árvore. Então, a gente vê aqui que é desigual, né? A gente não pode promover o mesmo processo de aprendizagem para alunos que são diferentes, que têm perfis de aprendizagem diferentes. Então, justamente aqui, superar essa homogeneização, né, do processo de ensino. Ok? Então, aqui a emergência de novas práticas sociais. Que eu falei, inclusive mencionei isso no slide passado, letramento digital. O que seria essa ideia de letramento digital, que é muito semelhante à alfabetização tecnológica. Se vocês lembram bem, no vídeo passado, na unidade 1, nós apresentamos um pouco sobre o que seria a alfabetização tecnológica. Então vocês vejam que tem várias características aqui envolvendo esse processo de letramento digital. Essa relação da sociedade com as tecnologias de informação e comunicação
justamente sinalizam outras práticas, outros comportamentos, outras interações, né? Outra forma de você, portanto, na escola, construir conhecimento, né? Desenvolver as aprendizagens. E aí, enquanto professor, é preciso que haja uma preocupação com relação a essas gerações, né, que estão se relacionando na sociedade de hoje, na sociedade digital, que é justamente o que está aqui no slide 15, as duas gerações, né, nativos digitais e imigrantes digitais. Os nativos digitais costuma-se dizer que são aqueles que nasceram depois da emergência, né, do advento das tecnologias digitais, principalmente depois da internet, né? Então é uma geração que ela já se acostumou, que ela já tem uma certa familiaridade com o uso desses dispositivos, desses equipamentos digitais. Já os imigrantes digitais é mais ou menos as pessoas que pegaram a época das tecnologias analógicas, né? Que somos nós, geralmente década de 80, que são as pessoas que pegaram essa transição da tecnologia analógica para a tecnologia digital, né? Então são pessoas que tiveram que se apropriar, tiveram que se habituar com esses novos mecanismos, né, da informação automática, né, que é da informática. Então tiveram que se acostumar com esses novos recursos digitais. E aqui no slide 16 tem um videozinho para vocês assistirem, para rirem um pouco, que é um vídeo da Porta dos Fundos, né, uma equipe aí de produção que cria alguns vídeos de humor, né? Mas aí trabalha justamente essa coisa dessa era que a gente está vivendo agora, né? Essa relação, essa interação entre nativos digitais e imigrantes digitais. Então, assistam aí o vídeo para pensar um pouco sobre essa relação, né, e esses novos comportamentos, essa nova cultura que está se estabelecendo na era digital. Com relação ao processo digital, ou processo de aprendizagem, né, justamente o que seriam, que gerações seriam essas? Seriam essas, né? Outro autor que estabelece que denomina essas gerações, ele denomina como geração X, geração Y e geração Z. E essas seriam as características, né, dessas gerações, né? Os nascidos entre 1961 e 1978, determinadas características, você pode observar aqui nessa tabela, né? São pessoas que têm práticas empreendedoras, independentes, respeitam autoridades e hierarquias, preferem ler livros. Assim, é interessante a gente perceber que aqui é uma leitura generalizada, é uma leitura geral, não que seja exatamente assim, mas é só pequenas características comuns ou gerais que a gente pode conferir nessas pessoas nascidas nesse intervalo. A geração Y seria justamente de 1979 a 1994, segundo o autor, seriam pessoas que têm um comportamento mais questionador, que sabem realizar multitarefas, né? São imediatistas, né? Tem aquela coisa do agora, tem que fazer rápido agora, né? A curto prazo, buscam prazer no trabalho e preferem meios eletrônicos. E tem a geração Z, que é a partir de 1995, que são mais ligados à socialização por meios eletrônicos, são preocupados com a beleza, aprendem muito rápido, porém têm dificuldade de concentração. Então veja se você se identifica aí com uma dessas gerações, né, de acordo com esse uso, né, o processo de aprendizagem e o uso desses dispositivos, dessas tecnologias, desses artefatos culturais, né? E aí os artefatos culturais analógicos, os artefatos culturais digitais. O que seria esse professor dessa nova geração? O que seria esse professor que se relaciona com essa geração, com esses nativos digitais e com essas novas tecnologias, né? E aí tem uma ilustração justamente para a gente refletir que o papel do professor não é só buscar a atenção dos alunos, prender a atenção dos alunos
por meio do uso desses dispositivos, mas também o professor envolver mais o aluno, convidar mais o aluno a ser protagonista na aula. Deixar do professor, você percebe aqui nessa ilustração no slide 18, que o professor está, né, no centro da sala, né, assim, ele está numa posição de destaque, né, aqui numa espécie de palco, né, e ele coloca e traz uma nova tecnologia, ou a televisão, ou o computador, ou um projetor digital, mas de certa forma ele se limita apenas a chamar a atenção do aluno, quando na verdade ele tem que tentar fazer um papel ali mais de mediador, né, mais de orientador, e não um papel de expositor, de transmissor do conhecimento, da informação. Né? Porque o professor, ele não produz conhecimento, na verdade, ele não transmite conhecimento, ele transmite informação. Quem vai produzir, quem vai construir o conhecimento é o aluno. Né? Então, não é tirar realmente esse foco no professor e transferir o foco para o aluno, né? Transformar o aluno no sujeito ali na sala de aula, no processo de aprendizagem. E aqui algumas provocações com relação a que tipo de professor você é. Que no slide 19, né, tem um tipo clássico que é o Gabriela. O tipo Gabriela seria aquele professor que diz: eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, vou ser mesmo assim. Ou seja, aquele professor que mesmo diante do avanço tecnológico, ele não busca mudança, né? Ele mantém os mesmos métodos, usa os mesmos recursos e se recusa a inserir na sua aula, né, a incrementar a sua aula com novos recursos. Então esse seria o tipo Gabriela. Né? Outro tipo seria o professor refratário, aquele que acha que a tecnologia é uma inimiga, né? Acha que a tecnologia está ali para enfrentá-lo e que ele tem que enfrentar a tecnologia como se fosse uma entidade, outra pessoa, né? Mas na verdade a tecnologia ela tem você se apropria dos recursos para utilizá-la a seu favor, né? A utilizá-la de modo a facilitar a sua aprendizagem. Outro tipo de professor seria o professor temeroso, né? Aquele professor que tem medo, né? Aqui no slide 21, você pode observar, tem aqui o professor, os alunos ao redor, o professor tem medo de utilizar os novos recursos, né? E muitas vezes ele até não admite para os alunos que não sabe utilizar determinados recursos. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que quebrar, né? Que superar, é essa coisa de que o professor ele precisa ser o detentor de todo o saber. O professor não pode admitir que o aluno também tem saberes, principalmente o aluno nativo digital, que é o aluno que tem uma certa facilidade, né, de manuseio, de operar essas máquinas. Então, não tem problema o professor pedir a ajuda do aluno, o professor também colocar o aluno, até faz com que o aluno se sinta também, né, importante, se sinta capaz de ensinar alguma coisa para o professor. Né? Então, é uma troca interessante, é uma troca rica, que pode ser estabelecida, uma relação, pode ser uma parceria que pode ser estabelecida entre o professor e o aluno. Outro tipo aqui no slide 22 é o professor moderninho. Aí tem aqui uma ilustração do professor Bugiganga, né, que é um desenho animado, que é aquele professor que traz todos os aparatos tecnológicos, um monte de bugiganga, um monte de equipamento, uma parafernália, mas no final das contas ele quer dar um de moderninho, mas não sabe utilizar, ou não sabe qual é a finalidade que ele vai buscar junto com os alunos para o uso daquelas tecnologias. Então, por isso que mais importante do que o uso pelo uso das tecnologias é você saber para qual finalidade, quais os objetivos você pretende atingir, né, que o aluno vai atingir com relação ao desenvolvimento da aprendizagem. Então, justamente o professor tem que se preocupar mais com os objetivos de aprendizagem do que necessariamente o uso pelo uso. Né? E finalmente, gente, aqui essa primeira parte da unidade 2, que a unidade 2 ela vai ser um pouco mais longa, né, um pouco mais extensa do que a unidade 1, porque a unidade 1 ela tem
um propósito mais de contextualizar, de conceituar, né, de trazer tipos de tecnologias. Então, no caso da unidade 2, ela já traz já um conteúdo mais extenso. Então, a unidade 2 ela vai ser dividida em 2 vídeos, ok? A unidade 1 vai ser um único vídeo, né? E a unidade 2, ela se divide nesses 2 vídeos que vai ser disponibilizado no Moodle. Então, justamente a gente demarca que o primeiro vídeo da primeira parte da unidade 2, aqui na atividade avaliativa 2, que é essa que vai ficar disponível a partir de amanhã no Moodle, que é o questionário que vai estar postado na aula 6. Veja bem, por que o questionário está lá na aula 6? Porque justamente a unidade 2 ela trabalha os cadernos de 6 ao 10. Né? Até o caderno 5 refere-se à unidade 1. A partir do caderno 6 ao 10, nós nos referimos à unidade 2. Então, vai estar lá um questionário sobre ambientes virtuais de aprendizagem, né? 20 questõezinhas, você responda. Esse questionário também vai valer 2 pontos, vai se somar a nota do fórum, que também vale 2 pontos, e vai se somar a última atividade avaliativa à distância, que é a pesquisa sobre o recursos digitais na área de matemática. Então são 3 atividades. Lembram bem que no primeiro vídeo, da unidade 1, naquele vídeo introdutório, nós explicamos que são 3 atividades avaliativas à distância, cada uma valendo 2 pontos, e uma avaliação presencial, uma única avaliação presencial a ser realizada em novembro, 19 de novembro, que vai ser a nossa avaliação presencial sobre um artigo científico, ok? Então, a gente termina essa primeira parte aqui da unidade 2 com a atividade avaliativa que está lá disponível, vai estar a partir de amanhã, dia 20 de setembro, disponível no Moodle, ok? Obrigada, pessoal!